Hoje você vai conhecer a história da Cleusa. A Cleusa, gente, a dona da história de hoje, ela sabe muito bem do que eu estou falando. A história dela é impressionante e o final é mais inacreditável ainda. A Cleusa, ainda criança, ela foi para a roça, trabalhou que nem um adulto. Você imagina uma criança numa lavoura trabalhando como se fosse gente grande. Só que isso não foi nada não, viu? O pior de tudo mesmo foi que a Cleusa, infelizmente, ela acabou tendo que presenciar a morte do seu pai. Essa história é muito forte, tem um final impressionante, você não vai acreditar. E olha, se prepara para muita emoção. O meu repórter Humberto, ele investigou tudo e vai contar para você cada detalhe da história da Cleusa. Vamos começar a contar essa história. Olha aí. Rodrigo Faro, a Cleusa nasceu na roça, num lugar assim, no meio do nada, na divisa entre São Paulo e Paraná. Um local sem luz elétrica, sem água encanada, com 9 irmãos. Muito pobre, ela fazia parte da 3ª geração de uma família de Boias Frias. Meu pai trabalhava na cana. E eu também cresci nessa profissão de cana. Cortando cana, carpindo cana. Quando não tinha cana era algodão. Toda a família é boia fria. Era de se esperar que Cleusa seguisse o mesmo destino de seus antepassados e continuasse a vida toda como boia fria. Mais ou menos com uns 11 anos já trabalhava. Principalmente depois de ter passado por um trauma muito grande, de ter presenciado a morte do próprio pai num terrível acidente de carro. E ele estava com a Cleusa e o Cícero. Rodrigo Faro, o jipe vinha bem nessa direção, a 1 quilômetro do sítio onde eles moravam. Não se sabe por que seu Sebastião perdeu o controle, perdeu a direção e capotou pelo menos 5 vezes. As crianças foram arremessadas para fora do veículo. Ele ficou. O ferro do jipe, né, caiu em cima da cabeça dele. Quando o seu pai morreu, vocês tinham 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Ou seja, você nem conheceu o seu pai. Não. Que idade você tinha quando aconteceu isso com seu pai, o acidente? 5 anos de idade. Nós não teve infância de brincar, de brinquedo, não. Nossa infância foi na roça. Se não trabalha, não come, né? Então... Mas Cleusa duvidou desse destino e decidiu ser dona da sua própria história. Foi uma vitória, né? Tudo que ela pegava para cortar cana, para apanhar algodão, ela queria acompanhar os melhores. Ela não queria ficar para trás. O exemplo era sempre sua irmã? Ah, era, né? Era, porque ela foi guerreira. Ela é aquela pessoa assim, ela de um limão faz uma limonada. Porque você vê, gente, ela tinha tudo para ser triste, ela tinha tudo para falar, puxa vida, eu sou uma coitadinha. Mas não. O futuro não é o que tememos, é o que ousamos. E o Roda da Vida, com muito orgulho hoje, conta a história dessa mulher, essa brasileira, que transformou o fel, o amargor do passado, em algo muito doce. Que história que a gente vai acompanhar hoje. Ela que desde criança trabalhava que nem adulto. Chegou a hora de chamar essa mulher aqui no palco. Eu quero a minha plateia de pé porque ela merece. Vamos receber com carinho essa brasileira valente que infelizmente viu que ninguém merece ver, mas deu a volta por cima e o final dessa história você vai descobrir daqui a pouco. Vem pra cá, Cleusa, seja bem-vinda para contar sua história aqui no Roda da Vida. A minha plateia de pé para receber essa mulher batalhadora. Olha o que ela faz hoje, é muito especial. Ó, esses aplausos são para você. Hoje, a Cleusa tem uma vida doce, uma vida deliciosa, mas já teve dias amargos, né, na tua vida, né? Sim, muitos dias. Anos amargo. Mas anos que também me ensinaram a lutar e chegar onde eu cheguei. Ô Cleusa, aquele cenário ali, aquela lavoura, ela te traz muitas lembranças? Sim, sem dúvida nenhuma. A hora que entrei, eu senti até o cheirinho da cana, que apesar de fazer mais de 20 anos, eu não me esqueci. E você, apesar de criança, você
tinha o mesmo rendimento de um adulto, é verdade? Você trabalhava como se fosse um adulto. Sim, eu precisava estar lá na frente, eu precisava trabalhar. E eu acho que era coisa de Deus mesmo. Nem eu imagino a força que eu tinha, mas eu sempre quis estar lá na frente, junto com os adultos. Eu não queria ficar na turma de trás, que eles falavam. As crianças ganhavam meia diária e elas poderiam ficar atrás. Mas eu ia para frente e eu acabava com isso também ganhando uma diária. Então eu ganhava o dobro. Em vez de ter que trabalhar 2 dias para ganhar um, no final do dia eu ganhava a diária inteira porque eu acompanhava um adulto. E isso ajudava a minha mãe. Agora, o que ela faz hoje, você não... Ó, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar porque é realmente impressionante. Porque atrás daquela lavoura, ali é uma lavoura de cana. Atrás dessa lavoura está o cenário que representa o que você faz hoje. É muito diferente. É muito diferente. Muito gratificante acima de tudo. E é muito grande o que você faz hoje, né? Muito grande. Você é um sucesso, né? Graças a Deus, um grande sucesso. Pois é, mas o que ela faz? Você de casa já se imaginou no lugar da Cleusa? Será que ela superou o trauma de perder o pai? De ver o pai perder a vida aos 11 anos de idade? Hein? E o que ela se tornou? Bom, olha, só vou te falar uma coisa. Muitas surpresas vão te emocionar ainda hoje. Então, Cleusa, eu vou pedir para você agora ir lá. Você vai sentir o cheirinho de novo, tá? Da cana-de-açúcar, da lavoura, porque já já nós vamos descobrir o que aconteceu na tua vida. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então vem cá, porque agora eu quero apresentar os nossos convidados. Quem vai ajudar a gente a descobrir o final dessa história, junto com a minha plateia, junto com você aí de casa, são 2 amigos que eu tenho aqui na Record. Eu estou recebendo hoje ela, que cada dia está mais linda. Ela é jornalista, apresentadora do Domingo Espetacular, Thalita Oliveira! E ele que é o dono da hora do almoço, não tem pra ninguém, jornalista, apresentador, o nosso querido Reinaldo Gotino, que comanda o Balanço Geral. Obrigado. Olha, eu tô muito feliz de receber vocês dois aqui. Vocês sabem como é que funciona o nosso quadro, vocês têm uma tarefa difícil que é descobrir o final dessa história. Mas pelo que vocês viram aqui, eu começo com você, Thalita, pelo que você viu aqui, pelo que você viu nos olhos da Cleusa, dá para desconfiar? Dá para imaginar o que ela faz hoje? É difícil, que está no comecinho, né? Mas ela falou com tanto orgulho que é muito gratificante. Talvez professora? Talvez, quem Vou sabe? chutar professora. Quem sabe? Gotino, olhando nos olhos dela, o que você conseguiu ver dessa mulher? É uma guerreira, isso eu garanto para você. E a história dela é impressionante. Rodrigo, eu assisto o quadro em casa e ele é emocionante. Aqui a história mal começou, eu já estou emocionado aqui porque a atmosfera é positiva, que é uma coisa... Eu acho que ela trabalha com comida, com alimentação... Com comida, com alimentação, pode ser? É gratificante também. É gratificante também. Enfim, o problema é de vocês, porque vocês vão ter que adivinhar o fim dessa história. Eu não sei, você de casa vai jogar com a gente também. E para começar, eu tenho que mostrar o nosso telão. Ó, coloca aqui no nosso telão as 10 profissões. Olha lá, Thalita Gotino, temos 10 profissões. A minha produção selecionou e uma delas é a resposta certa. Ou seja, uma dessas profissões que estão aqui, ó, cabeleireira, chefe de cozinha, design de interiores, dona de docerias, dona de transportadora, enfermeira, fazendeira, médica, pecuarista e usineira de cana. Uma dessas profissões está certa. É exatamente o que a Cleusa faz hoje. E a gente vai repartir essa lista. 5 profissões a Thalita vai escolher e 5 profissões o Gotino vai escolher. Ao longo do nosso quadro, vocês vão eliminando as alternativas. Mas no final eu vou dar um bônus para vocês. Opa. Vocês vão ter a chance de resgatar uma profissão que vocês jogaram fora e até pegar uma profissão do outro, que o outro jogou fora. Então, boa sorte para vocês. Eu só garanto para vocês que a história é forte, é complicada e o final, você vai ver, teu queixo vai cair. Então, Thalita, eu começo com você. Pode escolher uma profissão. Olha, como eu adoro um bom brigadeiro, eu vou na dona de docerias. Dona de docerias. Gotino, sua vez. Cabeleireira. Cabeleireira, muito bem, pode colocar lá. Thalita, você. Eu vou de médica, porque é uma profissão muito gratificante também, salva vidas. Ótimo. Gotino? Eu não sou bobo, eu vou atrás. Enfermeira. Enfermeira? Ele tá me colando. Você, Thali? Ser amiga dá nisso, né?
Fazendeira. Fazendeira muito bem sucedida, né? E tem a ver também, tem a ver com aquele cenário que ela tá. Tem Boa. a ver com lavoura. Continuo. Peraí, ela fazia muito bem esse trabalho. Sim. Ela cortava cana. E ela se transformou na dona do negócio. Pode ser. Usineira de cana? Usineira de cana, muito bem. Coloca lá usineira de cana pro Gotino. Thalita, sobrou para você chefe de cozinha, designer de interiores, dona de transportadora e pecuarista. Bom, vou mudar um pouco aí, então. Eu vou de designer de interiores. Muito bem, coloca lá. Gotino, sua vez. Dona de transportadora. Boa! Thalita, chefe de cozinha ou pecuarista? Chefe de cozinha. Ok, então põe chefe de cozinha para Thalita, o Gotino fica com pecuarista e agora, vocês estão preparados? Ufa, para se emocionar? Vamos lá. Cleusa, vamos começar a contar essa história. Tá preparada para mexer, para revirar no passado? Emocionada, mas sim. Eu fiquei sabendo que quando você passou pelos lugares onde você foi mostrar pra gente, você se emocionou muito. Sim, porque me trouxe. Eu já não voltava lá há mais de 30 anos, então foi muito emocionante. Foi muito bom essa volta ao passado. Bom, para a gente entender bem a história da Cleusa, para a gente começar a contar essa história, a gente primeiro precisa conhecer um cara, o pai dela, chamado Seu Sebastião. Vamos começar a contar essa história e o final você não vai acreditar. Roda aí. O pai de Cleusa, Seu Sebastião, estaria com 76 anos hoje se estivesse vivo. Era um homem muito determinado. Quer uma prova disso? 1962. Conheceu como, assim? Apresentaram? Não, se eu falar para você, você não vai acreditar. Ele me conheceu por uma foto. Ele viu a minha foto e falou, eu vou lá casar com essa moça. E foi. Depois já começou a trabalhar na cana, de ajudante, que naquele tempo não tinha guicho, não tinha nada, era jogada na mão mesmo, né? O Sebastião largou toda a vida dele para trás e foi te encontrar. Foi encontrar comigo. 6 meses depois, Lázara e Sebastião estavam casados. Foram 16 anos de união e 10 filhos. Ele era muito honesto. Era um bom homem. Era um bom homem. Bastava um olhar dele pra gente poder respeitar. Aquele pai à moda antiga, né? Isso. Eu só tenho coisa boa, assim, que falaram dele. Eu lembro que ele levava eu pra cidade, sabe, assim, que eu acompanhava bastante ele. Assim, que a minha mãe conta, né, que eu acompanhava bastante ele. Rodrigo Faro, determinação foi algo que sempre acompanhou o Seu Sebastião. E fé também. Ele tinha muita fé, sabe? Ele plantava algodão e ele tinha um costume assim, ele acabava de plantar o algodão, ele tirava o chapéu, jogava no chão e falava, se Deus quiser, aqui vai dar tanta roupa de algodão. E dava mesmo. De alguma forma, você acha que ela conseguiu realizar o que o pai dela não conseguiu em vida? Com certeza. Como que o Sebastião era? Como marido? Como pai? Muito bom. Ele era bom pai, a gente não podia dar o conforto que precisa um filho, né? Uma roupa boa, um calçado bom, essas coisas não, mas o que comer nunca faltou. O que você lembra dessa época? Quem foi o Seu Sebastião? Meu pai era um homem maravilhoso, uma pessoa assim que, como minha mãe disse, a gente era muito, muito pobre mesmo, mas não faltava a coisa mais importante que uma família precisa ter, amor. E ele ensinou isso pra gente. Meu pai era bravo, ele olhava para nós e a gente entendia isso. Não precisava ficar batendo, gritando, fazendo nada disso. Um olhar dele valia muito. Eu acho que ele ensinou, passou isso pra gente. Eu acho que eu herdei dele a garra, a vontade de vencer. Meu pai sempre dizia que ele não tinha nascido para ser empregado ou para ser mandado. Ele buscava o caminho dele todos os dias. Infelizmente, ele perdeu a vida muito cedo. Eu tenho certeza que se ele tivesse perdido a vida cedo, com certeza ele seria alguém também. Porque ele ia buscar isso incansavelmente. O sonho dele era ser patrão. E a filha realizou o sonho do pai, porque hoje você é patroa. Sim, sem que dúvida, patroa, né? Com muito, muito orgulho. Mas patroa do quê, gente? Patroa do quê, plateia? Patroa do quê, meus convidados? O meu ali tudo pode ser patroa. Dona de docerias, a médica ela pode ter uma clínica, fazendeira patroa, designer interiores também pode ser patroa e chefe de cozinha. Então, ó... O seu enfermeira não pode ser patroa. Vocês vão ter que usar essa informação agora, porque chegou
o momento do nosso jogo, vocês já vão ter que descartar uma profissão. Chegou a hora já, e eu começo com você, Gotino, das suas profissões, ó, cabeleireira, enfermeira, usineira de cana, dona de transportadora e pecuarista, o que você vai tirar? Rodrigão, vou descartar a enfermeira. Enfermeira, tá certo, não, né? Não é patroa. Eu dei a dica. Boa, Eu Thalita. não tô sabendo jogar, Rodrigo. Você está ajudando o teu amigo. Agora é sua vez, Thalia. O que você vai tirar? Você tem dona de docerias, médica, fazendeira, designer de interiores e chefe de cozinha. Eu vou tirar designer de interiores. Então, tira lá designer de interiores e a gente vai continuar a contar essa história. Como eu disse no começo, essa menina passou talvez pela maior dor que um ser humano pode passar, que é a perda de um ente querido, principalmente um pai. Um belo dia, essa menina, quantos anos você tinha quando seu pai... 11 anos. 11 para anos. 12 anos. Essa menina com 11 anos presenciou a morte do pai. Olha que coisa impressionante. Roda aí. Migrante nordestino, filho de boias frias, pobre, muito pobre. Mas o Sebastião não se deixava abater por essa condição. Ele era um homem de muitos sonhos. Costumava dizer que não nasceu para ser camarada, para ser empregado, e sim para ser patrão. Mas sempre tinha uma coisa que ele falava: um dia, se eu morrer dirigindo, eu morro contente. E duas coisas que eu quero fazer: ir no Pernambuco, na minha terra, e ser motorista. Os sonhos do Sebastião foram se realizando um a um, do jeitinho que ele tinha falado, antes de morrer, como ele dizia mesmo. Qual que foi a alegria dele quando ele trouxe o Jeep? Ah, ele ficou muito alegre, né? Ele ficou muito contente. Agora eu tenho uma condução para ir para a cidade mais rápido, voltar mais rápido, né? O que ele não esperava é que a morte viria tão cedo e exatamente nessa curva. Quando ele morreu, um ano antes, ele foi na terra dele, em Pernambuco, ficou 7 dias lá. Quando ele veio, ele falou assim: eu vou vender tudo que eu tenho, que tinha carrinho, tinha animal, arreado, tudo. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar um Jeep, porque é mais fácil para levar uma criança no médico, né? É mais fácil. Daí ele vendeu tudo e comprou um Jeep. Com um mês que ele comprou o Jeep, ele faleceu. Era um sábado de sol, como hoje assim, 19 de maio de 1979. Num Jeep estava o seu Sebastião e 2 filhos, a Cleusa e o Cícero. Só que, infelizmente, nesse dia, Cleusa teria sua vida totalmente mudada. Isso foi umas 9 horas da manhã que ele saiu de casa. Ele andou mais ou menos 1 quilômetro retirado de casa, 1 quilômetro, 2 quilômetros, não sei, retirado de casa. E tinha uma volta e uma descida. E muitas pedras soltas ali, né? E ali ele capotou o Jeep. As 2 crianças foram arremessadas para fora do carro e nada sofreram. Já o pai não teve a mesma sorte. E as crianças ficam ali desesperadas, né? Um voltou para casa para avisar o que tinha acontecido. E quando eu fui lá, já não tinha mais nada. Só estava o sangue ali naquele lugar. Ela olhando para o pai ali, ela viu um homem, ela não viu o pai dela. Ela não conseguia se dar conta, na loucura daquele momento, de que aquele homem era seu pai. Aí tem um vizinho mais perto, a Cleusa ali gritando, né? O vizinho veio para ver o que tinha acontecido, deparou com aquela situação. Eles tinham condução, né? Eles correram lá, pegaram umas cobertas, enrolaram ele, ponharam na condução deles e levaram para o hospital. Seu Sebastião foi trazido pelos vizinhos para cá, Hospital São Lucas, no centro da cidade de Bandeirantes. Era bem diferente, mas aqui ele foi atendido às pressas. O diagnóstico? Traumatismo craniano. Sebastião, com 40 anos, não resistiu aos ferimentos e 2 horas após o acidente, morreu. O ferro do Jeep, né, caiu em cima da cabeça dele. Ele morreu em maio, eu ia fazer 13 anos em junho. Tenho lembrança que era aquela escadinha de irmãos, né? Aí o mais velho tinha 16 anos. É, desespero, né? Desespero como tudo. Eles gostavam muito, né, do pai, porque sempre ele tudo junto ali, trabalhando e crescendo junto, né? Uhum. Então foi tudo. O que você se lembra desse dia? Nesse dia, eu me lembro do meu pai
antes, minutos antes, foi muito rápido tudo o que aconteceu. Eu me lembro de estar ao lado do meu pai, meu irmão estava atrás, mas eu estava ao lado dele. Da curva que foi feita, no que ele não consigo, até hoje, a gente já fez muita pergunta por que aconteceu, né? Mas as coisas não têm resposta. Dele, provavelmente, eu imagino que por algum motivo ele esqueceu da curva, encostou no barranco. Eu me lembro até hoje dele ter encostado no barranco e ter puxado, e provavelmente na hora que ele puxou, capotou umas 4 ou 5 vezes. Me lembro de eu ter ficado em pé ao lado de um homem caído no chão, com muito sangue voando, saindo do rosto, e eu gritando muito. A única coisa que eu lembrava é que eu precisava pedir socorro para aquela pessoa. E você não o reconhecia como pai? Não, de forma alguma. Eu levantei ao lado do meu pai e, em momento algum, eu sabia que ele era meu pai. Eu apenas vi um homem, isso por alguns segundos, ou talvez até minutos, até que eu sabia que eu precisava de socorro, eu não lembrava de mais ninguém. Eu saí, eu andei acho que 500, 600 metros, eu gritava muito, que as pessoas ouviram eu gritando. E acho que na segunda vez, e quando eu estava indo para pedir socorro, eu lembrava que tinha alguém, eu precisava voltar, e eu voltava. Na terceira vez, eu lembrei que era meu pai, aí acabou. Aí não conseguia fazer mais nada. Eu continuei gritando, mas eu não chegava perto dele mais, eu não conseguia chegar. Você acha que o teu desespero era tanto que isso te deu um bloqueio emocional? Com certeza. Até hoje eu não consigo entender como é que eu fui ver meu pai em questão de segundos, eu não consegui lembrar mais que ele era meu pai. E quando você soube que 2 horas depois o seu pai viria a falecer, o que você sentiu? Que meu mundo tinha acabado ali. Quantos anos você tinha? 12 anos, mais ou menos. Então, eu me lembro do meu pai, quando chegou, horas depois, né, que ele foi para o hospital, ele faleceu no hospital, a noite inteira eu não queria ver, eu não aceitava. A minha reação foi de não aceitar o que tinha acontecido. Então, por muitas horas, eu olhei para o meu pai e eu não via meu pai, não conseguia aceitar aquilo. E uma coisa que me marcou muito também foi no outro dia, que a gente vai se dando conta de uma situação que a gente não deseja para ninguém, é mais difícil que um ser humano pode passar. Uma coisa que eu nunca me esqueci foi no dia do enterro de fato do meu pai, quando levaram ele, com a nossa maior simplicidade. Lógico que o caixão do meu pai era a coisa mais simples e básica, que eu vi jogando terra e o caixão quebrou e caiu terra no rosto dele. Eu nunca esqueci isso. E nesse dia você prometeu que você ia ser alguém na vida. Pode parecer uma besteira, mas eu falei que eu não queria um dia ser enterrada como meu pai tinha sido. Sabe, aquele caixão dele não aguentou 3 punhadinhos de terra. Caiu direto no rosto dele. Eu, como criança, eu não conseguia entender aquilo. E eu prometi de alguma forma para mim mesmo que eu ia lutar muito, mas eu não terminaria da forma que eu vi meu pai terminar. É impressionante, né, Gotino? Eu estou impressionado, estou louco para descobrir o que ela faz hoje, mas eu posso dizer que o seu pai, onde ele estiver, ele deve estar orgulhoso de você. Sem dúvida. Obrigada. Porque você está emocionada e dá para perceber que, ao assistir a reportagem, vai passando um filme na sua cabeça de como tudo aconteceu. Eu acho que ele está muito orgulhoso de você porque você venceu. E eu acho que vai inspirar muita gente que está em casa, caído para baixo, que a gente tem que tomar a atitude, né? E resolver mudar, sair dessa situação. Vai inspirar muita gente, isso é muito legal. É difícil segurar a emoção, né, Thalita? É difícil, eu já tô aqui borrando a maquiagem. E eu fico imaginando o que passa na cabeça dela, né? Porque 12, 11 anos é uma criança. E você tá presente num acidente com o seu irmão e com o seu pai, e depois você cair a ficha que seu pai faleceu. Como ela disse, a situação já era difícil e ainda sem o pai seria mais difícil ainda. Mas eu sei que ela é uma guerreira, porque muitas pessoas encarariam essa tristeza, essa tragédia familiar como um destino fadado ao fracasso. Eu não tenho opção, eu não tenho pai, eu nasci num lugar muito pobre, eu sou uma criança que não tive infância, né? Porque com os 12 anos trabalhava, era adulto, e meu destino é esse, e se acomodar. E ela não, ela é um exemplo e deu uma volta por cima, independentemente da profissão que você tiver hoje.